Olá, meus queridos amigos do canal Retorno da Glória. Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã na vida de todos vocês. Amém? Bom, certamente vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito da linguagem neutra ou linguagem inclusiva? E, resumidamente, a linguagem inclusiva propõe o uso de expressões e também a troca de letras e de palavras para evitar que as pessoas sejam indicadas como realmente elas são, homem e mulher. E no caso da língua portuguesa, em que a expressão todos pode ser um pronome indefinido dependendo da frase, ou seja, já é neutro, ainda assim, tal pronome teria que ser substituído por todes. Bom, meus amigos, no ano de 2004, o governo federal lançou um projeto em que cartilhas seriam incluídas no sistema educacional das escolas nacionais com a finalidade de apresentar para as crianças e também adolescentes as ideologias LGBTs. Contudo, em 2011, quando os materiais estavam prontos para serem impressos, alguns órgãos conservadores iniciaram a campanha para vetar o projeto e, graças a Deus, os materiais não tiveram entrada no sistema educacional do nosso país. Contudo, já faz algum tempo que não apenas aqui no Brasil, os ativistas do movimento que tem como símbolo a bandeira do arco-íris estão fazendo uma grande pressão em todos os setores das sociedades para que as suas ideologias sejam empurradas goela abaixo das crianças, jovens, adultos e também idosos. E, infelizmente, pelo fato da grande mídia e a administração das plataformas das redes sociais serem formadas por pessoas que participam e apoiam esse movimento, independente das cartilhas fazerem ou não parte do sistema educacional, esse movimento tem ganhado a cada ano mais e mais força, de maneira que ele tem se tornado uma espécie de ditadura, pois se alguém ousar pensar diferente ou mesmo desaprovar suas ideias, tais pessoas não apenas são canceladas, mas também são apontadas como criminosos, sendo assim anulada a liberdade religiosa e também a liberdade de expressão. Bom, meus irmãos, o fato é que alguns países, principalmente da Europa, estão incluindo a linguagem neutra em suas escolas. E pelo fato do inimigo das almas ser muito astuto, mesmo quando as leis federais vetam a entrada desse tipo de linguagem no ensino das escolas dos seus países, o veto acaba gerando tais discussões por causa da mídia que, embora impedida a linguagem que favorece as ideias do movimento LGBT, ao mesmo tempo, o movimento só ganha mais força e popularidade entre os mais jovens principalmente. E mesmo fora das redes sociais e da grande mídia, ao andarmos por grandes centros urbanos e locais bem conhecidos, como por exemplo a Avenida Paulista em São Paulo e também em toda aquela região, nós vemos que grandes empresas estão empenhadíssimas em levantar essa bandeira do arco-íris e apoiarem a disseminação das suas ideologias. E amigos, diferente das cartilhas que foram vetadas no ensino nacional em 2011, parece que a linguagem neutra daqui para frente realmente vai invadir os livros didáticos das nossas crianças e jovens, pois há poucos dias o ministro Edson Fachin, do STF, suspendeu uma lei lá do estado de Rondônia, lei esta a qual proibia a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino e também em editais de concursos públicos. E está escrito: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Lucas 17, versículos 26 a 29. Veja, meus irmãos,
para que o povo haja semelhante aos antediluvianos e também aos habitantes de Sodoma e Gomorra, então é necessário que as pessoas de hoje construam um caráter e uma sociedade semelhantes ao caráter e às sociedades daqueles dois períodos da história da humanidade. E falando um pouco dos antediluvianos, diz o Espírito de Profecia: era-lhes lícito casarem. O matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deu instruções especiais concernentes a esta ordenança, revestindo-a de santidade e beleza. Essas instruções, porém, foram esquecidas e o casamento foi pervertido e feito com que servisse às paixões. E-book Patriarcas e Profetas, página 62. Bom, Deus estabeleceu o casamento e o abençoou, contudo, os que viveram antes do dilúvio perverteram a união entre homem e mulher por causa das suas paixões, e a perversão sexual foi um dos motivos que levaram Deus a destruir aquela geração. E, meus irmãos, para se perverter os relacionamentos íntimos, a estratégia de anular a questão dos gêneros e criminalizar a identificação do gênero masculino e feminino é uma das maiores armas do inimigo nesses nossos dias. E falando sobre Sodoma e Gomorra, diz o Espírito de Profecia: nada há mais desejável entre os homens do que riqueza e lazer. E contudo, essas coisas dão origem aos pecados que acarretaram destruição às cidades da planície. E-book Patriarcas e Profetas, página 115. Bom, embora a realidade da maioria dos brasileiros não seja a riqueza, o lazer e o entretenimento, principalmente digital, têm levado principalmente os jovens à ociosidade. Mas, como se apenas as redes sociais já não bastassem, todas essas estão recheadas de ideias dos grupos da bandeira da cor do arco-íris, e isso potencializa a formação do caráter dessa geração a se tornar mais semelhante ao caráter daqueles que viveram nas cidades de Sodoma e Gomorra. Bom, meus amigos, o mundo está caminhando a passos largos para o abismo, e não apenas uma linguagem neutra, mas todas as ideias provenientes dessa linguagem e que deram origem a ela, a cada dia estão mais disseminadas entre a população e a cada dia estão mais aprovadas pela mesma. E diante de tudo isso, a linguagem da vitória sobre as condescendências e sobre todo o pecado conhecido deve estar cada vez mais presente entre aqueles que são conhecidos como remanescentes da profecia. E, meus irmãos, se nossa linguagem, nosso modo de enxergar o cristianismo estiver cada vez mais parecido com as outras igrejas, então pereceremos tal como os antediluvianos e os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, vendo que tais procedimentos, tanto no mundo como entre os evangélicos, têm feito que cresça e amadureça as uvas da terra para serem pisadas no grande lagar da ira de Deus, então, busquemos não a linguagem neutra, nem o cristianismo inclusivo, mas estudemos a linguagem que diz respeito ao poder transformador do Espírito Santo e busquemos a inclusão entre a sociedade santa dos anjos de Deus, pois buscar a inclusão com aqueles que amam ao mundo significa estar incluído na destruição que virá sobre os mesmos. Mas se estamos buscando a linguagem do poder de Deus, então amaremos os nossos semelhantes de tal modo que buscaremos de todas as maneiras convencê-los pelo Espírito Santo de que eles devem procurar se incluir entre os que serão chamados por Jesus de eleitos e fiéis. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E antes de nos despedirmos, eu quero agradecer primeiramente a Deus e também aos irmãos que com suas orações ou com seus recursos estão auxiliando a série evangelística A Grande Batalha. E desde quando iniciamos o projeto de divulgar os vídeos através da ferramenta paga que está disponível aqui no YouTube, mais de 7.000 pessoas não adventistas tiveram a oportunidade de entender um pouco mais da imutabilidade da lei eterna de Deus. Então, meus irmãos,
Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.